Olá, pessoal. Professor Abner aqui. Então, nessa aula de hoje, nós vamos começar a tratar da cinemática bidimensional. Eu acredito que se você entendeu bem a cinemática unidimensional e se você entendeu bem as aulas sobre vetores, aqui vai ser a união das duas, a união da cinemática unidimensional com a aplicação de vetores, né? Porque na cinemática unidimensional a gente não precisa de vetores para descrever ela. Mas a gente precisa entender muito de interpretação gráfica e precisa entender de como as funções matemáticas podem descrever o movimento de partículas ou objetos. E aqui nós temos a união das duas coisas, porque quando a gente parte para o caso bidimensional ou tridimensional, vamos tratar do bidimensional porque é mais simples de visualizar, mas para estender para o tridimensional, questão de acrescentar mais um eixo no nosso sistema de referência. Então, a gente vai estar aqui preocupado com o movimento num plano OXY, né, que é o sistema OXY aqui nosso. Se fosse no tridimensional, seria OXYZ, só isso que ia mudar. Então, vamos descrever, a partir de agora, a velocidade e a aceleração vetoriais, né? Sendo que, de novo, se você aprendeu bem vetores e você aprendeu bem cinemática unidimensional, isso daqui é a junção dos dois. Não é complicado, é só há um detalhe ou outro, tá? Que a gente tem aqui. Como, por exemplo, a questão agora de que lá na cinemática unidimensional, geralmente a gente escrevia a posição x em função de t. Essa era a equação horária do movimento. Essa era a equação horária do movimento. Se a gente escreve uma equação do tipo y em função de x, essa é o que a gente chama de equação da trajetória, né? Então, são funções distintas. Se a gente escreve em função do tempo, é equação horária. Se a gente escreve uma posição em função da outra, né, tipo y em função de x, é trajetória. Sendo que o x depende de t. Então, o tempo aqui está incluído de forma implícita. Está incluído de forma implícita, tá? Então, isso é uma das pequenas diferenças que a gente tem aqui. Bem, então vamos pegar como exemplo uma curva AB, né? Uma curva que vai do ponto A ao ponto B. Uma curva qualquer, agora no espaço OXY. No espaço OXY. E vamos pegar dois pontos nessa curva. Os pontos P e P', tá? No ponto P, nós temos agora um vetor que descreve esse ponto P, que é o vetor R no instante t. Né? Vamos já tratar aqui de um vetor num dado instante. Então, partindo da origem O até o ponto P, nós temos um vetor R, que eu vou chamar que que eu vou dizer que ele está em um instante t. Da origem até P', eu vou dizer que ocorreu um movimento em um intervalo ΔT. Então, esse vetor, ele é o vetor posição de P', é no instante t mais ΔT. Veja que é simples, eu só estou descrevendo um vetor até o ponto que eu quero calcular. Até o ponto que eu quero calcular. Aí eu te pergunto, qual que é o vetor deslocamento entre P e P'? Qual que é o vetor deslocamento? Qual que é o vetor deslocamento entre P e P'? Esse vetor de deslocamento é esse vetor aqui, ó, que vai de P a P'. Esse vetor de deslocamento, eu vou chamar ele de ΔR. E lá na aula de vetores a gente já calculou isso, na verdade. Esse vetor de deslocamento, ele é o vetor R
ele é o vetor R no instante t mais ΔT, menos o vetor R no instante t, né? Isso é igual ao deslocamento ΔR. Muito simples, muito simples. Então, se eu conheço a função trajetória que descreve essa curva AB, eu consigo descrever quem é o vetor R no instante t e quem é o vetor R no instante t mais ΔT. Certo? No instante, veja, no instante t, no ponto P, a coordenada x desse vetor, a componente x desse vetor, é x de t, né? Vamos dizer, o vetor x de t, né? Ou pode pensar só em módulo da componente, né? Só em módulo da componente, essa componente aqui, ela é a componente x de t. E essa daqui é a componente y de t, né? Lembrando que o tempo não está aparecendo aqui, ele é uma variável implícita, certo? Essa daqui é a componente do R, né? Essa componente aqui, ó, do R no instante t mais ΔT. Essa é a componente x, t mais ΔT. Correto? É a componente x, t mais ΔT. Vejam que é simples. E aqui é a componente y, t mais ΔT. Certo? Então, quem é a componente? Quem é a componente x do ΔR? A componente x do ΔR é a distância x t mais ΔT, no instante t mais ΔT, menos a distância de x de t, né? A distância da origem até aqui, essa distância da origem até aqui, ó, menos essa distância aqui, ó, né? Isso é o que, pessoal? Essa distância aqui, ó, então, é x t mais ΔT menos x de t. E em y é a mesma coisa. Em y é a mesma coisa. Eu não vou fazer em y porque já está sobrecarregando demais a figura aqui. Mas em y é a mesma coisa. A componente y do vetor deslocamento ΔR, de P para P', é y no instante t mais ΔT, menos o y no instante t. Né? Essa é a componente y desse vetor de deslocamento. Certo? Então é muito simples de calcular, na verdade, desde que a gente conheça, né, as funções, as equações horárias x de t, as equações horárias de y de t. O movimento em x e em y pode ser distinto, né? De tal maneira que a trajetória é dada por essa curva em branco aqui que está por trás, né? De todo esse desenho aqui que eu já fiz para indicar os vetores. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é como que fica a velocidade média entre t e t mais ΔT? Né? Ou entre P, né? Entre P, P', né? Entre P e P'. Bem, a definição continua sendo a mesma. A velocidade média, que agora é um vetor, né? Entre t e t mais ΔT, é igual
ao vetor deslocamento ΔR, dividido pelo intervalo de tempo entre t mais ΔT, entre t e t mais ΔT, que é o que? É ΔT, né? Então, isso é R, o vetor R na posição t mais ΔT, menos o vetor R no instante t, vetor R no instante t mais ΔT, menos vetor R no instante t, isso dividido por ΔT. Bem, como a gente sabe, a gente mostrou aqui as componentes desse vetor deslocamento, as componentes em x, as componentes em y, a única coisa que a gente tem agora é que no caso bidimensional, a gente tem uma velocidade na direção x e a gente tem uma velocidade na direção y, né? Então, a velocidade média em x, entre os instantes t e t mais ΔT, é o ΔX dividido pelo ΔT, sendo que o ΔX é o x no instante t mais ΔT, menos x no instante t, isso dividido por ΔT. E a mesma coisa para a velocidade média, né, eu vou colocar aqui o traço para indicar que a velocidade média entre t e t mais ΔT, pode pôr aqui também, se for achar melhor, é igual a ΔY, ΔT, sendo que ΔY é y, instante t mais ΔT, menos y de t dividido por ΔT. Então, agora nós temos as componentes do vetor v, que são componentes na direção x e uma componente na direção y. Lembrando que se fosse fazer para o caso tridimensional, também teria uma componente na direção z. A única diferença é essa, para o caso bidimensional e tridimensional. Bem, e quando o ΔT tende a zero? Bem, de novo, é a mesma ideia lá da cinemática bidimensional. A única questão é que agora nós temos duas componentes, porque é um vetor. Então, se eu voltar aqui, nós já fizemos isso antes, mas vamos fazer de novo. Se eu faço ΔT tendendo a zero, a mesma coisa que eu aproximar o ponto P' do ponto P. Então, eu vou tendo aí para um instante T. É isso, eu estou tendendo aí para um ponto instantâneo, que é o instante T. Sendo que até agora a gente está trabalhando com um intervalo de tempo ΔT, né, entre os dois pontos. Então, quando o ΔT tende a zero, a gente tem a derivada, né? A velocidade vai ser definida como a derivada. Então, a gente vai ter que a componente Vx vai ser, num instante t, ela é igual à derivada da equação horária de x, com respeito ao tempo, né? E Vy, componente Vy, em um instante t, igual à derivada da equação horária de y, que pode ser diferente da de x, pode ser diferente da de x, tá? Frisar isso, dt. De tal forma que o vetor velocidade instantâneo, né? Ele é igual a dx dt na direção i chapéu, que é a de x, mais dy dt na direção j chapéu. Então, o que a gente precisa saber aqui é quem são as equações horárias x de t e y de t, que elas podem ser diferentes, né? E a partir disso a gente ainda poderia calcular a equação da trajetória, que é o y de x. Então, essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, esse tipo de coisa, né? O significado, vamos mostrar aqui o significado
dessa derivada é que vai ser o vetor tangente ao ponto, né, o ponto P, no caso, né, que vai ser no instante t. Vou cortar aqui já para a imagem do gráfico. Então, a velocidade instantânea no ponto P, a velocidade instantânea, é o vetor v de t, que é igual a derivada. Aqui eu escrevi em termos das componentes, né, mas a derivada, essas componentes aqui, são as componentes baseadas no vetor R. Né? Então, é a derivada do vetor R com respeito ao tempo. Né? A derivada é a reta tangente ao ponto, né? Ao ponto P. Então, a gente tem aqui o ponto P, a reta tangente a esse ponto, vou tentar desenhá-lo aqui. Reta tangente a esse ponto é VT, né? Como a gente viu lá no caso unidimensional. Simples assim, pessoal. Bem simples mesmo, tá? É isso. Bem, se a gente escreve a velocidade, a gente também seria capaz de descrever a gente seria capaz de descrever, por exemplo, um gráfico onde a gente teria uma curva que representaria a velocidade, né, a velocidade de y em função de x, por exemplo, a velocidade vy em função da velocidade vx, por exemplo, é possível. Isso não é muito comum de ver, mas é possível fazer. Se você encontra qual é o vetor velocidade, você sabe como que a velocidade muda com o tempo, a gente é capaz disso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente também é capaz de descrever, a gente não falou ainda, na verdade, né, da aceleração vetorial. A aceleração vetorial é basicamente a mesma ideia da velocidade, né, só que é a variação, é a taxa como a velocidade muda com o tempo. A taxa como a velocidade muda com o tempo. Então, a aceleração média entre t e t mais delta t, ela é igual a velocidade no instante t mais delta t, menos a velocidade no instante t, dividido por delta t. Né? É isso. Sendo que, de novo, né, a gente vai ter componentes aí em x e y da aceleração, né? Então, eu não vou escrever aqui os componentes, fiquem para vocês escrever. É a mesma coisa que a gente fez para a velocidade. Eu só vou fazer no limite em que ΔT tende a zero, né? No limite em que ΔT tende a zero, então a gente vai ir lá para o ponto P, né, para o instante t, e a aceleração instantânea é simplesmente a derivada de v do vetor velocidade com respeito ao tempo. Né? Essa é a aceleração vetorial instantânea. Bem, agora vamos ver como é que fica a aceleração em relação a velocidade, como que fica essa derivada em relação à velocidade, tá? Então, vou fazer um corte aqui rapidinho e já volto com a imagem. Então, voltei aqui com a imagem, mas antes de eu ir para a interpretação geométrica da aceleração, só completar aqui que se a aceleração então é uma derivada da velocidade com respeito ao tempo, né, do vetor velocidade,
E a gente sabe que a velocidade é a derivada do vetor posição com relação ao tempo, então a aceleração também pode ser descrita, né, como a derivada de segunda ordem da posição com relação ao tempo, né? E isso é igual ao quê? Né? Isso é igual a derivada segunda de x com respeito ao tempo, a direção e chapéu, mais a derivada segunda de y com respeito ao tempo, na direção j chapéu, certo? Agora sim, voltando para a figura, para a interpretação aqui geométrica, bem, a derivada ela é a reta que passa tangente ao ponto, né, daquela curva, né? Então, eu peguei aqui três velocidades em cada uma em um instante, né? Então, a velocidade instantânea no instante t1, velocidade instantânea no instante t2 e a velocidade instantânea no instante t3, né? Então, lembrando que então o vetor ele parte da origem e vai até aquele ponto onde a gente está calculando, né, aquele valor da velocidade. Se a gente traça aqui, igual eu fiz em verde, o caminho entre esses vetores, dado por esses vetores, a gente pode estimar mais ou menos como que é essa curva do vetor velocidade. Como que é essa curva do vetor velocidade. Se a gente fosse fazer a curva no espaço, né, de Vy em função de Vx, por exemplo, igual a gente fez de y em função de x. Então, a aceleração na verdade, o vetor tangente, a essa curva que a gente está estimando aqui. Então, o vetor aceleração no instante t1 é o vetor tangente a esse ponto. Então, aqui a gente pode estimar aí a aceleração instantânea no instante t1. No instante t2, a tangente em relação a esse ponto do instante t2. Então, a aceleração no instante t2. E no instante t3, também, a gente faz a mesma coisa aqui, né? Aceleração instantânea no instante t3. Então, isso daqui só para mostrar como que fica a relação entre o vetor velocidade e o vetor aceleração. Esse daqui é a interpretação gráfica, a gente chama isso daqui de odógrafo do movimento. Então, só para vocês terem em mente como que fica essa relação da velocidade, do vetor velocidade com o vetor aceleração graficamente. Bem, pessoal, então agora vamos para uma outra parte aqui da nossa aula, que é falar do movimento uniformemente acelerado, no caso agora da cinemática bidimensional. Então, o movimento uniformemente acelerado é um caso particular da cinemática, né? É um caso em que a aceleração, o vetor aceleração, ele vai ser constante em módulo, né? Direção e sentido, né? De fato, ele é constante em módulo. Tem um módulo constante. E os nossos problemas, a gente vai ter que se atentar sempre para as condições iniciais do nosso problema. Então, nós teremos sempre um instante inicial, que a gente vai chamar de
instante t0. Esse instante inicial, na maioria dos casos, ele é igual a zero. A gente parte do instante t igual a 0 segundos e aí começa o nosso movimento. Mas ele pode começar de um instante t qualquer e a gente chama esse instante inicial de instante t0. Como a gente está aqui, nós não estamos assumindo que esse instante t0 seja propriamente igual a 0 segundos, vamos dizer assim, vamos supor que é um instante t0 qualquer. Então, as condições iniciais, elas são dadas pelo problema, ou elas são te dá a você condições, né, condições, aparece aqui de novo a palavra, condições de encontrá-las, condições de encontrar essas condições iniciais. Então, para economizar a notação, a gente costuma dizer que a velocidade, o vetor velocidade nesse instante inicial é igual a v0, simplesmente, vetor v0. E o vetor r no instante t0 é igual a vetor r0, né? Então, aqui eu tenho o gráfico da situação que a gente vai descrever agora. É um exemplo apenas, né? Esse exemplo aqui, ele é um exemplo, um caso particular dentro do próprio movimento uniformemente acelerado. Por quê? Bem, o movimento que eu estou descrevendo é um movimento em que o corpo ele tem uma aceleração constante na direção y, na direção OY, né, do eixo OY. Então, a aceleração nesse movimento que eu estou descrevendo, ela é basicamente o seguinte, o A de t, né, na verdade nem é de t, porque é constante, o A é o módulo de A na direção J chapéu, direção positiva de J chapéu, como eu estou indicando aqui pelo vetor. Para economizar aqui a escrita, vou escrever que o módulo de A, ao invés de eu ficar carregando toda essa notação, vou colocar aqui apenas como A mesmo, tá? Então, A, J chapéu. Só para economizar a escrita aqui, tá? Então, eu pego lá um vetor R0, que é nesse instante inicial, T0, e a reta tangente, né, o vetor tangente ao R0, que, enfim, eu não estou descrevendo aqui a curva Y em função de X, né, a trajetória. Então, estou pegando aqui um vetor V0, que ele está tangente a esse ponto em T0, né, no instante T0. Bem, você pode perguntar, por que você colocou dessa forma? Bem, eu não estou supondo aqui que eu conheça a trajetória especificamente aí, né? Apesar que tem como a gente descobrir, né? Mas então seria, se eu tivesse desenhado a trajetória aqui e tal, a curva, né, da trajetória seria o vetor tangente àquele ponto, como a gente mostrou anteriormente, né? Então, das condições iniciais que a gente tem, são essas, basicamente, né? Veja que o interessante aqui é que a gente tem a aceleração só em y. A gente tem a aceleração só em y. Em x a aceleração é zero. Na direção x, a aceleração é zero. O que isso implica no movimento? Isso implica que a equação horária x de t ela é diferente da de y de t. Em x de t, nós temos velocidade constante. Nós temos velocidade constante. Em y, não. Em y, nós não temos a velocidade constante. Então, o vetor velocidade, ele vai ter velocidade constante em x e em y ele não vai ter velocidade constante, porque a gente está pegando um caso particular em que tem aceleração só em y, tá? Então, com isso tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação, para não errar. Não achar que tem que a velocidade em x, por exemplo, ela depende do tempo, né? Então, o vetor
o vetor velocidade inicial, a gente pode escrever que é a componente v0x na direção i chapéu, mais a componente v0y na direção j chapéu, tá? São as componentes desse vetor velocidade no instante t0. E o vetor r, 0, é a componente x0, i chapéu, mais a componente y0, j chapéu, né? Sendo que a gente pode dizer o seguinte, a componente ax da aceleração é 0, né? A componente ax da aceleração é 0, a componente AY da aceleração é A, né? E aí a gente precisa descrever a componente V0x e V0y. Bem, V0x é constante. V0x é constante. Então, nós podemos escrever aqui o Vx, né? Vx em T0 é V0x e, ou ponto e vírgula, né? Vy em T0 é V0y, certo? A mesma coisa, só para completar, a mesma coisa aqui, x0. x0 não. X T0 é o x0, y T0 é o y0. Só para deixar completo, tá? Só para deixar completo. Então, como nós vimos lá no caso unidimensional, a gente agora analisa o que está acontecendo em cada direção. O que está acontecendo na direção x, o que está acontecendo na direção y. Na direção x, em relação às velocidades. Em relação às velocidades. Na direção x, nós temos que o Vx de t é V0x. E isso é constante. Isso é constante. Vy de t, a componente Vy de t, em Vy de t a gente tem a aceleração constante, né? Então, nós temos a velocidade inicial V0y, mas a aceleração, que é constante, t menos t0. É o que a gente encontrou lá na cinemática unidimensional. A gente tem aceleração só na direção y, né? Então, é isso que a gente tem. E agora eu pergunto, e dado isso, e as equações horárias? E a equação horária, né, de x de t e y de t? Bem, é bastante simples, né, na verdade. A gente tem que tomar cuidado que o movimento em x e y é diferente. O movimento em x e y é diferente. Então, x de t vai ser a posição inicial x0, e a gente tem em x uma velocidade constante, que é v0x. Isso multiplicado por t menos t0, pelo intervalo de tempo. A gente tem um deslocamento de um instante para o outro, de um instante t0 para um instante t. E em y de t, pessoal? Em y de t vai ser o y0, só que em y a gente tem a aceleração constante. Então, mais v0y t menos t0 mais
a aceleração sobre 2, né? T menos T0 ao quadrado. Essa é a equação horária da componente y. Então, de novo, o movimento em x, ele é 1. Ele é realizado com velocidade constante. O movimento em y tem aceleração. O movimento em y tem aceleração. O grande detalhe que vocês têm que tomar cuidado no caso bidimensional ou tridimensional é que o movimento em cada direção, ele pode ser de uma forma. O movimento em x poderia não ser aceleração uniforme, poderia ser uma aceleração aí que depende um tempo, que varia com o tempo. E em y poderia ser uma aceleração uniforme, entendeu? Então, os movimentos aqui, eles têm que serem cuidados em cada direção. Em cada direção você tem que ver o que está acontecendo com o problema, qual é o movimento que está tendo em cada direção. Então, na direção y, nós temos aceleração constante, na direção x, nós temos aceleração igual a zero, né, no caso. Então, é isso. Eu peço para tomar bastante cuidado. Como eu disse anteriormente, aqui a gente tem uma nova informação que a gente pode dar para o nosso problema, né? Que é a equação da trajetória. Então, eu poderia perguntar para vocês qual que é a equação da trajetória. Qual que é a equação da trajetória nesse movimento? A equação da trajetória é a função y de x, né? É a função y de x. Então, a gente tem que saber como calcular essa função. Bem, o que a gente tem que fazer, então, é eliminar a variável t menos t0 da equação horária de y de t. A gente pode encontrar uma relação para t menos t0 a partir da equação horária de x. Essa equação vai ser o seguinte, né? Vou pegar aqui só para eu conseguir ler. Vai ser x de t menos x0 dividido por v0x, isso é igual a t menos t0, ok? Então, eu posso substituir isso, né? Eu posso substituir isso na equação horária de y. Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos substituir. Eu tenho y, vai ser o y de x, né? É igual a y0 mais v0y. E aí eu vou substituir o t menos t0 por essa expressão acima. Então vai ficar x de... colocar só x, né? X menos x0 dividido por v0x mais a sobre 2 t menos t0 ao quadrado. X menos x0 sobre v0x ao quadrado. Pronto, agora a gente só precisa trabalhar um pouco essa equação aqui para melhorar a cara dela, né? O que a gente pode fazer aqui
Bem, na verdade eu acho que a gente não dá para fazer muita coisa aqui não para melhorar essa equação. Mas a equação da trajetória, nesse caso, é dada por essa, essa equação aqui. Essa é a equação da trajetória, nesse caso particular que a gente está tratando. A gente está tratando aqui, tá? O que eu posso fazer é, como é que fica o caso particular? Caso particular em que A é igual a zero, né? Só para analisar de forma mais simples aqui. No caso A é igual a zero, y de x, equação da trajetória, é y0 mais v0y sobre v0x, x menos x0. Essa é a equação da trajetória, nesse caso particular. Então, se eu organizar aqui as partes que são constantes dessa equação, daqui a gente tem y0 menos v0y sobre v0x, x0. Eu vou deixar aqui destacado essa parte, tá? Mais v0y, v0x, isso x. Veja, essa é uma função y de x. Essa equação é a equação da reta. Essa é a função da reta, onde esse termo é o coeficiente linear A e esse o B. Esse é o coeficiente angular. Então, esse aqui, V0y sobre V0x, é o coeficiente angular dessa reta. E aqui? Aqui nós temos esse termo dependente de x quadrado. Isso daqui é a equação da parábola, equação de parábola. Vocês podem pesquisar aí, vocês vão ver que é uma equação de parábola. Tá? Então, no caso particular em que A é zero, nós temos a equação que descreve a trajetória e a equação da reta. No caso em que A é constante, né? No caso particular também que a gente escolheu A, aceleração no eixo Y, só na direção Y, é uma equação da parábola. Tá? Bem, e só para finalizar, né? Então aqui, coloquei a situação A, nós temos o caso da equação da parábola, aceleração constante, na direção Y. Então nós temos uma parábola que descreve o movimento, e, por exemplo, o vetor R0 descrevendo o ponto de partida, o vetor velocidade inicial tangente a esse ponto aqui, e no caso que a aceleração é zero, o vetor posição inicial, né, no instante t0, e essa curva branca aqui é a reta que descreve, né, o movimento, e a velocidade v nesse caso é igual a v0 e é constante. A aceleração aqui no caso então é constante. Se a gente pega dois pontos quaisquer aqui, distâncias quaisquer, a variação da velocidade é constante. E aqui não, a gente vê que aqui, por exemplo, no instante v0, o vetor velocidade é isso. Né? Se eu fosse pegar, por exemplo, num outro instante aqui, chamar de instante t, veja o vetor velocidade aqui, nesse instante t, ele é diferente. O vetor velocidade a gente já vê diferente. A diferença entre os dois é quem? Se eu, por exemplo, translado esse vetor velocidade para esse ponto aqui, né, vai ser algo assim, né? Vou tentar desenhar aqui. Vai ser algo assim.
né? E a diferença entre eles dois é quem? A diferença entre eles é esse vetor aqui, né? Esse vetor aqui, né? Então, o desenho aqui ficou pequeno. Posso fazer um volume, dar um zoom aqui. Então, só para deixar bem claro aqui, né? Então, esse vetor aqui, que parte do V0 para o V, né? Esse é o vetor, a variação da velocidade, né, entre esses dois instantes. Então, só para finalizar, colocar aí esses dois exemplos, né? Esses dois exemplos. Então, a nossa aula, ela fica por aqui, né? Então, nós tratamos, então, das velocidades vetoriais e aceleração vetorial, velocidades e acelerações vetoriais, né? Fizemos a média de novo, fomos lá do início, depois o instantâneo, e agora um caso particular que é a aceleração uniforme, né? Sendo que ainda é um caso particular dentro do particular, porque a gente pegou a aceleração uniforme somente na direção y, né? Somente na direção y. Então é isso, pessoal. Essa primeira aula aí de cinemática bidimensional. Vocês estão com atenção? Dúvidas, deixem aí para a gente esclarecer, tá? É isso, um abraço, até mais.